Sejam bem-vindos à aula inicial e introdutória de equações diferenciais ordinárias. Neste curso, nós vamos apresentar alguns resultados básicos da teoria qualitativa de equações diferenciais ordinárias, ou EDOs, além de alguns exemplos de aplicações. A teoria qualitativa, que aqui nós vamos aprender, tem como pré-requisito alguns conceitos de álgebra linear e de análise no RN. O estudo das EDOs é um campo muito rico e efervescente na pesquisa em matemática pura e aplicada, tanto no Brasil como no mundo. Vamos começar pela definição de EDO. Então, dado uma função de U em Rn, onde U é um aberto de R por Rn, e aqui a gente vai ver por que é de R por Rn, uma EDO é uma relação entre uma função e sua derivada. Nesse caso, aqui f está definida em R por Rn, porque nós temos t, a variável independente, ou seja, a variável da qual a função x depende, e a própria x está como argumento da função f. A solução de uma EDO, então, é uma curva de I em Rn, onde I é um intervalo de R, e a solução satisfaz a seguinte propriedade. Para todo t nesse intervalo e para todo ponto tx que pertence a u, a gente tem que a derivada da função x no ponto t satisfaz a relação da equação diferencial, ou seja, f de t, x. Nós podemos definir também um problema de valor inicial. Um problema de valor inicial é uma equação diferencial ordinária associada a uma condição inicial. Ou seja, dado um ponto dentro do aberto onde estamos definindo a nossa equação, t0, x0 em u, a gente tem que t0 pertence àquele intervalo i, onde a solução deve estar definida, e x de t0 é x0. Isso é uma imposição que nós colocamos para a equação diferencial, para a solução da equação diferencial. Assim, a gente obriga que a solução passe pelo ponto t0x0. E aí, escrevemos um PVI da seguinte forma. A equação diferencial, x' igual a f de tx e x de t0 igual a x0. Mas que características que nós esperamos de uma EDO, de um problema de valor inicial? Será que a EDO tem solução? Será que nós conseguimos encontrar uma curva diferenciável que satisfaça essa relação? Ou seja, uma curva em que nós conhecemos a derivada em todos os seus pontos e eles satisfaçam essa relação com a função f? Será que a gente consegue encontrar uma curva que passa pela condição inicial? Ou seja, a curva em t0 equivale ao valor x0? Mais ainda, essa solução é a única solução da equação? Será que tem condições sobre as quais nós encontramos várias soluções, ou então apenas uma, ou soluções repetidas? Será que o conjunto de soluções forma algum tipo de espaço especial? E por fim, quais as propriedades dessa solução? E esse é um ponto-chave. Nós não precisamos saber quem é a solução para garantir que ela tenha algumas propriedades, ou seja, que à medida que a variável independente vai aumentando, essa solução vai se aproximando de alguma coisa, ou então que essa solução ela é ilimitada, é limitada. Então, essas perguntas são fundamentais para o estudo na teoria qualitativa de EDOs. Ao longo desse curso, nós vamos nos deparar com questões dessa natureza. Assim, para isso, nós demonstraremos teoremas como o a seguir. Esse teorema versa sobre a existência e a unicidade de uma solução de uma EDO. Para isso, nós temos que garantir que tanto a função quanto sua derivada parcial espacial df dx sejam aplicações contínuas. Assim, uma vez que elas sejam contínuas nesse aberto, dado qualquer ponto t0 e x0 desse aberto, existe uma única solução do PVI, que x' é igual a f de xt, e a solução tem que passar por t0, x0, e ela vai ser definida no intervalo aberto t0 menos a
T0 mais A centrada em T0 para um determinado A que depende de T0 e X0. A existência das soluções das EDOs é garantida pela continuidade da F, mas já a unicidade a gente precisa de algum tipo de condição adicional. E para esse teorema aqui a gente percebe que a unicidade ela vem do fato da derivada parcial espacial ser contínua. É possível que escrevamos uma equação diferencial ordinária na forma geral, ou seja, uma função de tx e x' igual a zero. Mas nesse curso nós vamos estudar apenas as equações normais, ou seja, as equações em que é possível explicitar x' como sendo uma função de tx. A seguir, nós vamos apresentar diversos tipos de EDOs que vão aparecer ao longo do curso. Então, dado o nosso problema de valor inicial, x' igual a f de tx e x de t0 igual a x0, se pensarmos na verdade como nossa função x de t como sendo o vetor x1 de t, x2 de t, até xn de t, temos que a derivada, ou o vetor derivada dessa curva, pode ser definido como x1' de t, x2' de t, até xn' de t. Também, se a nossa função f de tx for vista da forma vetorial, como sendo com as suas componentes f1 de tx, f2 de tx, até fn de tx, e o nosso ponto inicial x0 for visto como x1 0, x2 0, xn 0, nós temos que a equação diferencial vetorial como sendo um conjunto de equações diferenciais ordinárias escalares. Isso nos permite relacionar a teoria de existência e unicidade em R, ou seja, para cada uma dessas linhas desse conjunto de equações, com a teoria de existência e unicidade em Rn, pelo menos formalmente. E essa equação à esquerda, a equação vetorial x' igual a f de tx em Rn, é classificada como sendo uma equação de primeira ordem, por envolver apenas a derivada primeira. Inclui, pelo menos no aspecto teórico, as equações de ordem superiores. Por exemplo, se a gente tiver uma equação diferencial definida por y duas linhas, ou seja, a segunda derivada de uma função é igual a g de t, y e y', ou seja, uma função que depende da variável independente da função, da própria função e da primeira derivada da função, em que g é uma função definida num aberto U em R, esse aberto, um aberto de R3, pois temos três variáveis, é chamado uma equação de segunda ordem. Nós podemos fazer uma mudança de variáveis muito conveniente para transformar essa equação de segunda ordem em um sistema de equações de primeira ordem. Notem que, se nós definirmos y como sendo uma variável x1 e y' como sendo uma variável x2, nós temos que y' nada mais é do que a derivada de x1, certo? Além disso, y duas linhas é a derivada de x2. Então, fazendo esse rearranjo, escrever então as derivadas de x1 e x2. x1' é igual a x2 e x2' é igual a g de t, x1 e x2. Ordenando as nossas equações para deixar na ordem x1 e x2, e lembrando que y é x1, y' é x2, nós temos que y duas linhas de t nada mais é do que x1 duas linhas de t. Isso também é a mesma coisa que x2' de t. Assim, a gente tem que y duas linhas de t é igual a g de t, x1 de t, x2 de t. Logo, y duas linhas é igual a g de t, y'. Portanto, dado o nosso par x1 de t, x2 de t, podemos associá-lo à solução da equação e sua derivada, y de t, y' de t. Uma equação de segunda ordem, então,
pode ser escrita da seguinte forma: x de t sendo x1 de t, x2 de t, que é igual a y, y', x' de t é x1' de t, x2' de t, que é igual a y', y2', e a nossa função da equação diferencial vai ser x2 de t e g de t, x1, x2. Por quê? Isso pode ser definido como uma nova função f que depende apenas de t e do vetor x de t. Logo, nós podemos pensar que a nossa equação diferencial de segunda ordem pode ser escrita como sendo f de t, x de t, igual a f de t, x1 de t, x2 de t. Tx aqui é um ponto do aberto de R3, ou seja, t, x1, x2. A nossa condição inicial para uma equação de segunda ordem, mais para frente nós vamos ver que precisamos de duas condições iniciais. Uma que é a função definida num ponto, dada por y de t0 igual a k1 e y' de t0 igual a k2. Na nossa forma vetorial também podemos escrever como sendo x1 de t0 igual a k1 e x2 de t0 igual a k2. Portanto, a nossa equação de segunda ordem, o nosso PVI, que é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, pode ser escrito na forma vetorial, como visto aqui. E assim, lembrando que se y é x1 e y' é x2, nós temos a forma vetorial da equação. x1, x2' é igual a x2, g de t, x1, x2, e x1 de k0, x1 de t0, x2 de t0, igual a k1, k2. E assim, nós obtemos a forma vetorial de um sistema de primeira ordem equivalente a uma equação de segunda. A partir desses pontos, nós podemos perceber que temos generalizações ainda maiores para equações vetoriais de segunda ordem, uma vez que nós podemos escrever y2' como sendo uma função de t, y, y', mas agora a nossa função y ela é uma curva de Rn. Então, g vai ser uma função de u em Rn, onde u é um aberto que está contido em R por Rn por Rn. Então, a y, solução da equação diferencial, ela na verdade é uma função de Rn e, portanto, sua derivada também é uma função de Rn. Mais ainda, nós podemos generalizar escrevendo uma equação vetorial de ordem superior, uma ordem qualquer. Ou seja, a mésima derivada de uma função ela é dada por uma relação que envolve a sua variável independente t, a própria função y e todas as suas derivadas até a ordem m-1. Assim, a função g ela vai estar definida de u em Rn e u, na verdade, vai ser um conjunto R por Rn, por Rn, por Rn, m-1 vezes. E dessa forma, nós podemos pensar essas generalizações. É sempre possível escrever a equação diferencial, seja vetorial de qualquer ordem, como sendo uma equação diferencial de primeira ordem, bastando fazer esses rearranjos das variáveis. Para finalizar essa aula introdutória, vou falar sobre equações autônomas. Uma equação autônoma é uma equação que não depende da variável independente da solução da equação diferencial. Esse tipo de equação é muito importante no estudo de sistemas dinâmicos, que é um assunto que nós vamos ver mais ao fim do curso. Então, dada uma função de e em Rn, agora em Rn não mais Rn mais 1, uma vez que não dependemos mais da variável independente, nós temos que g, dada g, uma função de u em Rn, u sendo um aberto de Rn mais 1, nós podemos escrever uma variável x como sendo o conjunto das duas variáveis, t e x, a variável que é a solução da equação autônoma, e assim essa nossa nova função f, definida de u em Rn mais 1, pode ser descrita como sendo f de x, sendo f de tx. E assim
basta nós fazermos uma mudança em que a primeira função, a primeira componente da função f seja 1, apenas 1, e as outras componentes sejam representadas pelas componentes da função g. Aqui temos um abuso de notação, uma vez que g é um vetor. Assim, nós podemos ver que uma equação diferencial ordinária gx' igual a g de tx é equivalente a um sistema, a uma equação autônoma dada por x' igual a f de x. Com isso, nós finalizamos a nossa introdução ao curso de equações diferenciais ordinárias e a teoria qualitativa. Espero vocês até o próximo vídeo.